o deputado mineiro, né, que, veja, precisa cada vez mais ficar claro que ele se apropria da atenção do eleitorado de petista para cultivar a própria imagem, enquanto entrega como output, né, a saída dele é nada. É como se ele fosse, né, você tem uma cadeia de energia, que aqui está a energia cívica das pessoas e aqui está o resultado, ok? Então, entre a energia cívica das pessoas, que é a vontade de mudança, e o resultado final que você pode obter, tem uma linha de transmissão. Essa linha de transmissão, você coloca aqui no meio um bypass com o Nicolas. Aí você vai passar aqui, gasta energia no meio com nada, você acende uma lâmpada dele, gasta energia para a lâmpada dele ficar aparecendo, olha lá, olha lá, olha lá. Aí a energia volta com uma intensidade muito menor pro outro lado, né, que é onde você tem que basicamente entregar, e você não entrega nada. Então, na prática, a energia cívica das pessoas no campo da direita é gasto com nada, ok? E eu vou fazer uma espécie de uma somatória de exemplos ridículos, destinada, né, destinada a ululante, destinada a barulhento, pra vocês falarem, puta que me pariu, realmente nós estamos lenhados, tá? Eu vou começar com essa notícia, tá? E aí eu vou derivando para as outras coisas. Então eu vou trazer os exemplos e depois eu vou trazer uma conclusão sobre isso. Saiu, assim, põe na tela, Riso. Saiu no Space Liberdade, que é uma rede social de divulgação de conteúdo bolsonarista. E os caras nem perceberam que eles fizeram isso, eu achei muito legal, né? Saiu no Space Liberdade a seguinte notícia. Urgente, então calma, é urgente, para tudo. Urge que você dê atenção ao que o perfil Space Liberdade tem a dizer, tá? Urgente. Deputado Nicolas Ferreira bate 10 milhões de visualizações com vídeo. É você, Riso. Com vídeo. Expondo. O quê? A hipocrisia. Da esquerda, quando dizem que querem proteger as crianças. Então, urgente, pare tudo. Nicolas Ferreira acabou de expor a hipocrisia da esquerda. A hipocrisia da esquerda está exposta, pelada, no meio da rua. Nicolas Ferreira veio a público e mostrou para 10 milhões de pessoas que eles estão expostos. E o que isso significa? Eu quero perguntar para vocês, o que isto significa? Isto não significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Vou repetir, isto não significa P nenhuma. Existe uma piada, bem clara, a gente já vem fazendo esse meme começou a rodar pra valer em 2023, Riso, que era um meme de um barco afundando, né? E aí tem um esquerdista basicamente com uma britadeira, ou com uma picareta quebrando o barco. Você já viu esse meme, né? Já. E o barco tá afundando, então tem um esquerdista destruindo, e aí tá o Nicolas, o barco, olha ali a hipocrisia da esquerda, olha aí, olha só a hipocrisia, peguei a hipocrisia da esquerda. Então, esse rapaz, ele vive de expor a hipocrisia da esquerda pras pessoas. Então ele tá permanentemente expondo, olha como a esquerda é hipócrita. E nada acontece. Vamos lá. Desde que Nicolas Ferreira surgiu, a esquerda diminuiu ou aumentou o poder acumulado dela? Rafael Meda Riso. Aumentou. Desde que Nicolas Ferreira surgiu, que grande agenda do campo da direita aumentou? Porque desde que ele surgiu, o Bolsonaro perdeu a eleição presidencial, certo? A agenda de segurança pública inexistiu, combate à corrupção inexistiu. Então, o que aconteceu com o campo político dele? Nada. Ele é um grande fenômeno eleitoral, um grande fenômeno de redes, cujas entregas são absolutamente nada. Nada. Ele aguarda acontecer com a esquerda e aí ele corre para expor a hipocrisia. Olha só que hipócrita! Você diz que defende uma democracia, mas vocês não são democráticos, vocês gostam da Venezuela. Faz o L! Ah! Essa é uma estratégia política que, dado que ele faz isso com uma habilidade, ele é um grande comunicador, e dado que ele faz isso para um eleitorado bolsonarista que é receptivo ao discurso dele, logo, ele se torna grande. Isso não entrega resultado prático, mas veja, não há preocupação nenhuma em entregar resultado prático. E eu volto para o meu circuito, tá? Vamos lá. Meu circuito. A energia cívica das pessoas que demanda, né, a energia cívica das pessoas que pode ser capturada através da tela do celular, através da economia de atenção, ela não é transformada, essa energia, tá, em ação e resultados. Ela é dissipada num circuito que foi colocado no meio, chamado influenciadores de direita. Então toda essa energia entra nesse circuito, ela esquenta, ela fica bem quente, fica rodando em falso e no final não sai nada, ok? Este é um problema. É como se a direita bolsonarista, meus amigos, fosse uma resistência de um chuveiro. O lance é, aquela água tinha que, na verdade, mover uma usina hidrelétrica, mas ela só está esquentando enquanto resistência. E ela esquenta e não termina em nada. Então eles esquentam o clima, denunciam, fazem atos corajosos, colocam um esparadrapo na cara, mas não entregam porra nenhuma. E um exemplo. Quando a gente pega, roda direto aí um meme comparando os mandatos da Erika Hilton, do Nicolas e do Kim, né? O mandato, em termos de entrega do senhor Nicolas Ferreira, é um mandato pífio. Aparentemente, em termos de entregas de mandato, é um mandato pior do que o da Erika Hilton, que já não é uma pessoa que trabalha muito. Naturalmente, o mandato dele é um mandato utilizado para quê? Para ele acumular poder para ele próprio. E o eleitor bolsonarista, que muitas vezes é débil, não entende isso. O eleitor bolsonarista apenas,
Ah, sei lá, ele tá lutando por nós. Por quê? Porque um circuito criado, esse circuito que engole a atenção das pessoas, é um circuito que fica vendendo um escândalo e que fica pegando os temas do momento, tá? E entregando para essas pessoas uma resposta identitária para aquele fenômeno. Então, ó, houve o fenômeno Felca. Aí esse fenômeno gira ali no Nicolas, olha só, a esquerda não pode falar porque é hipócrita, olha só a hipocrisia. Não termina nada. Ele foi lá, pela primeira vez, acho que ele protocolou um projeto que não vai fazer porra nenhuma. E ele, assim como a direita bolsonarista, não se esforça concretamente para andar com a agenda. Aí alguém vai falar, imagina, eles correram para obter as assinaturas da anistia. Eles estão nessa história há 2 anos, todos eles. E é uma história cuja utilidade prática, não só para a direita brasileira, mas para o Brasil, é nula. É nula. O que eles estão fazendo em matéria de educação? O que eles estão fazendo em matéria de saúde? O que eles estão fazendo em matéria de segurança pública? O que eles estão fazendo em matéria econômica? O que eles estão fazendo em matéria de combate a privilégio? Nada, nada. Não tem entrega nenhuma dessa galera. Essa galera basicamente fica produzindo conteúdo que mantém as pessoas tensas, engajadas, enfrentando a hipocrisia da esquerda. E como você fica só enfrentando a hipocrisia da esquerda e você não enfrenta efetivamente a esquerda nos meios, nas instâncias que você dispõe, você perde. Você perde, tá? Veja essa comparação do Inevitável Bot, por favor, bota no ar aí, tá? Projetos individuais propostos por Kim Kataguiri, 129, Nicolas Ferreira, 9. Tá? É o quê? Umas 12 vezes a mais que o Kim fez, né? Tabata Amaral, projetos propostos, 14. E olha que vendem a história que a Tabata é uma grande parlamentar. Ah, e a Tabata é brilhante. Erika Hilton, 38. Veja que, assim, tirando o Kim, que mais trabalhou é a que tem uma manicure, uma cabeleireira no mandato, né? Coautoria, vamos lá. Coautoria, todo mundo pode ter coautoria, é o mais fácil. O Kim tem 65, o Nicolas tem 29, a Tabata tem 68, a Erika Hilton tem 40. Vamos colocar a coautoria, é você ser colocado como coautor no projeto de outro, ou propor uma coautoria. Beleza. Parecer de relator. Aí é relatar projeto e entregar o parecer para botar para votação. Isso interfere diretamente, tá, na influência ideológica que você vai ter no parlamento. Porque o parecer de um relator carrega a visão de mundo do relator. Por isso que todo projeto tem um relator, o relator é muito importante. Parecer de relator 93, ou seja, 93 projetos foram impactados pela visão de mundo do Kim e do Movimento Brasil Livre. Do Nicolas, parecer de relator 16. Da Tabata, parecer de relator 27. Erika Hilton, parecer de relator 5. É muito pouco, incomparável. Você soma eles todos, não dá o Kim. E aí vem os gastos por cota parlamentar, Kim 440, Nicolas 760, Tabata 1.200.000 e Erika Hilton 1 milhão. Né? Naturalmente, tanto Erika quanto Tabata, e tirem o véu de seriedade. Ai, a Tabata é muito séria. A Tabata é uma Erika Hilton. A Tabata é uma Erika Hilton. São 2 mulheres. E a Tabata não vai negar que ela é uma mulher igualzinha, elas são parecidas com a Erika. Ela é uma mulher igualzinha a Erika Hilton. A Tabata tá ali, só entregando o espetáculo tosco dela, tanto quando ela era... quando o Kim estava presidindo a comissão de educação, o principal projeto dela era a cota trans na universidade. Pra vocês às vezes não ficarem imaginando que, na verdade, a Tabata tinha grandes projetos. Não tinha nenhum projeto de educação. Era cota trans, que é o projeto que quem tá andando na prática hoje é a Erika Hilton. Tá? Prosseguindo. Então, e não é só... O lance é, a esquerda ainda tem uma agenda que eles andam e passam. Né? Até a Erika Hilton consegue passar as coisas. Eu não tô falando só projeto. Consegue andar com a agenda deles no judiciário e em outras áreas. A direita bolsonarista, né, na verdade eu vou botar aqui a direita como um todo, ela entendeu que o jogo se restringe a uma atuação em redes sociais e que não há por que gastar, ou melhor, dissipar aquela energia que eles parasitam. Ou seja, Ritos, pra gente continuar dando um bom exemplo, aqui tá a geradora de energia e aqui tá a casa da pessoa. Eles são o gato que tá no meio. Então não vale a pena gastar o gato que eles estão fazendo com coisa que não vale a pena. Com coisa que não dá o ganho deles. Ter um trabalho efetivo por uma causa, por uma agenda, por um determinado futuro, não é prioridade. A prioridade é a construção da imagem pessoal deles. E aí alguém há de dizer, ué, mas no fim do dia não é mais fácil você só investir na sua imagem para você acumular poder e ganhar a eleição? Esta é uma boa proposição, porque essa é uma proposição cínica, fria e concreta e, vamos dizer, e vencedora no jogo político. Se você atuar dentro do jogo político como um cínico, uma pessoa fria, e a sua atuação dentro de uma posição como um parlamento se restringe a acúmulo pessoal de poder, você talvez tenha vantagens claras, grandes vantagens comparativas sobre pessoas, sobre outros deputados que administram uma determinada agenda. Esse é um ponto, entendeu? Não parece, entretanto, fazer sentido isso quando todos os deputados de um campo político fazem isso. Você fala, olha só, nós temos, por exemplo, um campo político que tem 30 deputados federais, vamos selecionar 2 que vão acumular a imagem, eles vão ficar farmando aura, tá, no parlamento, e esses caras crescem e tal, e concorrem para posições maiores, enquanto os demais andam com a agenda. Não porque o bolsonarismo, que é o campo político, por exemplo, do Nicolas, o bolsonarismo, ele é só isso. Tá todo mundo concorrendo uns contra os outros, farmando voto, viu? E o projeto fica como um fim em si mesmo, os adversários percebem, veem falta de energia, falta de entrega,
e compreendem que no jogo o que você tem que entregar é só energia, não sei se você entende, pra que o circuito deles fique quente. E aí os likes vêm, eles se movimentam. Percebam o que aconteceu agora. Havia o auge da luta Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro contra Xandão, certo? Andaram com o negócio, aí os deputados bolsonaristas começaram a vir com o papo de anistia. Eles aproveitaram saiu a decisão, o despacho da prisão domiciliar do Bolsonaro. Falaram, é agora, né? Houve uma manifestação, prisão domiciliar contra o mito, vamos pedir anistia e não vamos arredar o pé. Fizeram uma semana de teatro. O que aconteceu? Tô perguntando de forma concreta. O Hugo Mota, simplesmente, o tempo passou, ele sentou na cadeira dele, fingiu que fez o acordo, ou combinou com eles de fingir que tinha um acordo, para no dia seguinte avisar que não tinha acordo nenhum, e depois para avisar que ele ia, na verdade, votar a agenda do Felca. E o assunto não mais foi falado na semana inteira. Pô, não quero ser implicante. Não quero, não tô aqui para dividir a direita. Mentira, tô sim. Mas, pô, meus amigos, vocês estão assistindo aí. É muito pouco, né? São 100 deputados, mais uma paulada de senador. E eles não conseguem entregar nada de concreto. Eu não tô nem cobrando as outras matérias. Eu tô falando aqui da única coisa que esses caras falam e tratam nesses anos deles. É a única agenda política deles, a defesa da anistia. O Bolsonaro, no fundo, não vamos deixar o Bolsonaro ser preso por crimes que ele cometeu. Sejamos honestos, ele cometeu esses crimes. E nem isso eles conseguem efetivar. Não, eu não sei, de fato, qual a opinião de uns bolsonaristas. Se vocês pararem esses bolsonaristas para conversar, qual a opinião deles sobre... Vamos botar aí. Sobre resolver o problema da pobreza extrema no Nordeste.
Qual a resposta deles para os baixos índices de educação que nós temos em cidades do interior? Qual o problema, qual a solução que eles podem trazer para discussão sobre falta de infraestrutura no Brasil? O que eles podem pensar sobre o desperdício de grãos que caem literalmente na estrada por conta da ausência de um modal ferroviário mais ativo no Brasil? O que eles podem fazer para resolver a questão trabalhista no Brasil? O que eles pensam enquanto solução para a gente tratar, por exemplo, sei lá, da navegação de cabotagem, aumentar a participação dela nos modais brasileiros? O que eles pensam em fazer sobre reurbanizar a favela? Como eles pretendem resolver a falta de relevância do Brasil na América do Sul? Pô, não tem não tem um tema ali que os caras consigam sustentar um discurso?